Gente, de repente a pandemia chegou aí, mudou, virou de cabeça para baixo, né? Toda a nossa rotina. E mudou também a forma de relacionarmos aí uns com os outros. Nunca precisamos passar tanto tempo presos aí dentro de casa, né? Hoje um simples aperto de mão, tão comum e corriqueiro, ganhou um novo significado, né? Um abraço, então, nem se fala, né? Estamos trabalhando, cuidando da casa e dos familiares, sendo professores também muitas vezes, tudo isso em casa. E qual que é o lado positivo e negativo de tudo isso, hein? A gente convidou então a psicoterapeuta Miriam Moraes, que já está aqui conosco online. Seja muito bem-vinda, viu, Miriam? Um bom dia para você. Vontade de abraçar, ter aquele abraço assim caloroso, né, pessoalmente, mas não é possível, então sinta-se abraçada, viu? Igualmente, Marina, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês, mesmo num momento de pandemia, né, num momento tão difícil que estamos vivendo, é importante a gente saber que nós temos meios de nos comunicar com as pessoas que nós nos amamos, e nesse caso estou eu aqui com vocês, que eu gosto tanto, e tenho muito prazer de estar sempre com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Vamos começar então nosso assunto, que eu acho que vai ajudar muita gente em casa, viu? Miriam, a gente está vivendo aí de um modo novo, né? O quanto que essa mudança de rotina tem afetado a vida das pessoas, pelo que você até percebe no consultório, nos seus atendimentos? Eu tenho percebido, acho que todos nós percebemos isso, né? Mas dentro do consultório a gente percebe ainda mais essa ausência do contato físico, o quanto que ela tem sido prejudicial. O hábito, né, a gente não dava muito valor para este hábito de estar junto, de estar próximo, de dar um abraço, de ter esse movimento. E de repente isso foi tirado de uma hora para outra. E aí as pessoas começaram a perceber o quanto isso fazia falta. O quanto esse contato físico é importante. Existe até, claro, a gente sabe que o abraço é gostoso, né? Mas existe um estudo científico que fala sobre o abraço e o quão este abraço pode ser realmente curativo. Quanto que ele pode trazer para nós, assim, alguns segundos de abraço, quantos hormônios, quantas substâncias ele libera, né, no nosso organismo, que traz uma sensação de bem-estar, de acolhimento. Então, não é o abraço pelo abraço, simplesmente, mas sim o que ele é terapêutico, né, o quanto ele é terapêutico. E isso realmente tem feito muita falta. Claro, eu estou falando de um abraço, mas isso vai muito além, né, do contato mesmo, de estar próximo das pessoas que nós amamos. Com certeza, tá fazendo muita falta mesmo, e como a gente fala, né, muitas vezes a gente só dá valor quando sente a falta, né, precisamos sentir aí na pele, né, essa falta para poder valorizar. Eu tenho certeza que muita gente vai mudar aí quando essa pandemia passar. Miriam, em relação aos pais, hein, muitos pais aí estão desempenhando a função de professores aí, pedagogos, né, em casa também. Essas aulas online estão deixando muita gente aí doidos, né, realmente, quase loucos. Como é que os pais devem lidar aí com esse momento para não se traumatizarem, né, e não traumatizarem também as crianças, né, os filhos, para que esse momento não seja traumático, hein, Miriam? Essa é uma outra questão muito delicada, né? Porque na correria do dia a dia e com todas as atribulações e tanto trabalho, os pais eles tendem a deixar essa parte um pouco mais para os professores, para a escola mesmo, né? E não se colocam muito na situação de auxiliadores na questão da educação dos filhos, no quesito escola, obviamente. E aí agora eles se veem numa situação onde eles precisam estar presentes, porque as crianças também estão sofrendo muito com isso. Eu tenho, por acaso, uma criança aqui que eu atendo, e ela fala da angústia que ela sente de ter que estar nessa questão do online, de não ter o contato com os amigos, né, de não ter aquele momento de lazer. Então, mais do que o acompanhamento pedagógico, Marina, eu vejo que existe também o acolhimento. Alguns pais estão muito voltados, então, para essa questão do pedagógico. E não é bem isso que está faltando nessa relação. Porque, queira ou não, a criança está tendo aula, ela está tendo conteúdos, né? Ela está tendo todas as suas atividades. Mas o que não está acontecendo com essa criança é ter o acolhimento.
o acolhimento dos professores, o acolhimento dos amigos, né, naquele momento de lazer que eles têm na aula, e isso sim está afetando muito as crianças. Então, mais do que observar, mais do que acompanhar pedagogicamente, os pais estando em casa, eles têm que tirar um momento para que aquilo seja um lazer, uma coisa, uma experiência boa, né? Para que as crianças entendam que é uma fase, é passageira. Tudo bem, a gente já está há algum tempo nessa questão, né, e com essas movimentações todas online, mas a gente sabe que isso vai passar. Agora, este contato, se ele não voltar a ser estabelecido com as crianças, o problema será maior. Então, quando você fala os pais como pedagogos, né, se colocando nesse lugar, não caberia, porque as crianças e as escolas, elas estão proporcionando isso para as crianças, então elas continuam tendo isso. O que elas não estão tendo é o acolhimento, entendeu? A parte então, emocional mesmo, né? Exato, voltamos para a questão emocional. Certo. Como essas crianças olham para isso? Então, não colocar o peso de dizer assim, e não é um peso que se coloca no sentido de culpa, mas um peso que se coloca no sentido de dizer, olha, nós já estamos aqui, tá difícil, e ainda você brinca, e ainda você não presta atenção suficiente, e ainda você... Então, assim, acaba que gera um outro conflito para a criança, e aí é quando ela começa a não querer mais participar desse movimento, e aí começa a exaustão. Né? Porque a criança na sala de aula, ela brinca, ela conversa com o amigo do lado, a professora chama atenção ou não, ou entra na brincadeira. E em casa está virando uma rigidez muito grande. Isso é o que tem causado muitos problemas para as crianças, inclusive. É verdade, né? Tem sido traumático realmente, né? E as pessoas têm que tomar cuidado para que isso não aconteça. Miriam, em relação a esses conflitos entre os casais, né? O que a gente pode dizer aí para esses casais que estão aí dividindo espaços para trabalharem aí em home office, estão cuidando das crianças, cuidando da casa também? Que peso é esse gigantesco e que provoca aí conflitos também, né? Quase que inevitáveis. Tem como evitar, Miriam? Então, conflitos, aí é que tá, né? É uma questão de entendimento. A gente vê conflitos como uma coisa negativa. E, na verdade, os conflitos, na grande maioria das vezes, eles vêm para trazer entendimento. Eles vêm para que as pessoas consigam olhar para elas e olhar para as suas relações e fazerem ajustes. E que esses ajustes, aí eu gostaria de colocar, Marina, de uma forma um pouco mais leve. Eu gostaria de dizer assim, a gente tem olhado para essa questão pandêmica, né, e para a questão do confinamento e das quarentenas como uma coisa muito pesada. Sim, é pesada, mas o meu olhar para isso pode minimizar esse peso. No caso das relações interpessoais entre marido e mulher, pais e filhos, né, que estão teoricamente confinados no mesmo ambiente, isso pode ser leve quando você começa a compreender que esses conflitos estão gerando uma cumplicidade maior, um entendimento maior para com o outro, né? Então, assim, ter uma discussão, não concordar com algumas coisas que acontecem, isso está acontecendo muito. Por quê? Porque antes, volto a dizer, né? As pessoas saíam de manhã para trabalhar, passavam o dia fora, tendo outras relações com outras pessoas, chegavam à noite em casa ou em algum ponto aí, chegavam, passavam pouco tempo, tanto pais com filhos quanto, né, os companheiros, e pronto. Então, assim, que tipo de conflito teria nessas relações? Não teria, porque não tinha interações, entende? Então, nós temos que colocar conflitos como interações. Agora, a partir do momento que você está praticamente 24 horas, né, ali com a mesma pessoa, tendo que acompanhar as rotinas na questão dos filhos e tendo que manter as próprias rotinas na questão do trabalho, do home office. Então, isso traz realmente uma outra visão, mas não necessariamente esse conflito tem que ser prejudicial. Sim, temos visto muitas pessoas tendo muitas questões, né, assim, o índice de separação a gente tem visto muito grande. No consultório eu vejo pessoas chegando com questões muito fortes de relacionamento, mas também
outros que conseguem ter uma visão um pouco menos densa dessa situação começam a perceber o quão valioso é. Aí voltamos para a questão do abraço, né? Do que você falou muito bem agora há pouco. A gente sente falta quando perde. E aí, neste momento, eu gosto de falar assim, a gente está tendo uma oportunidade, parece que Deus olhou e falou assim, tá legal, tá tudo ruim, né? A gente está num momento ruim, mas vamos colocar as famílias juntas de novo, vamos ter aquele momento de novo para a gente conversar, para a gente interagir, para a gente se conhecer ou se reconhecer. É verdade. Então, né? Então, assim, se você olhar por este propósito, você consegue ter uma relação mais leve. Com certeza. Porque diferenças existem, né? Miriam, eu acho que muitos casais, muitas pessoas sairão mais fortalecidos, né, dessa situação. E é o que a gente espera na medida que eles levarem com otimismo, né, verem o lado positivo, como você colocou aqui pra gente agora. Isso. E falando, Miriam, dessa falta aí, né, de estar lado a lado, juntinhos, né, com as pessoas que amamos, né, tem provocado sim um desconforto, né? Mas como você bem disse, é importante destacar que ainda podemos estabelecer essas conversas e essas relações, ter esse convívio, mas de uma forma virtual, né? Como que fica a valorização desse mundo virtual nesse momento? É realmente importante? A gente tem que apostar nisso, que é o que temos nesse momento, né? Principalmente agora, por exemplo, né? São muitas situações aí em que a única saída é a maneira virtual de se comunicar, de conviver, né? As pessoas têm que valorizar esse lado agora? Sim, muito. E parar com essa questão também, né, de dizer assim, não, então eu não tenho contato, eu não tenho como falar com as pessoas. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram, onde eu coloquei um desenhozinho que era um orelhão. Quem será que conhece orelhão, né? Quantas pessoas conhecem um orelhão? Quando a gente fala para os mais jovens, eles devem falar assim, nossa, o que seria isso, uma orelha grande? Mas mostrando que esse distanciamento, ele não é uma coisa agora, né? Agora eu não estou podendo ver e podendo estar com pessoas muito próximas, mas existem outras pessoas que sempre foram importantes e que já existiam meios de comunicação, né? Já existiam formas de comunicação. Então, por que não usar agora essas novas formas? Por que nós iríamos agora falar assim, nossa, mas o vídeo, essa coisa é fria, essa coisa é distante, então não vamos usar, ou então, nossa, eu estou morrendo de saudade de uma pessoa, do meu pai, da minha mãe, de pessoas idosas que eu não posso chegar perto, né? E não vou falar com eles porque não tenho como falar com eles. Tem, e aí é hora mesmo de usar essa tecnologia a nosso favor. Né? Assim como nós estamos usando agora, nesse momento, né? Estamos aqui falando com o Brasil inteiro, levando informação para as pessoas e, de alguma forma, acolhendo e sendo acolhidas, né? Você é acolhida todos os dias quando você entra no ar. Então, por que não usar isso de uma forma mais intimista? Eu particularmente tenho duas irmãs que moram longe, uma mora em outro país, a gente se fala direto. Então, assim, às vezes está em casa, sei lá, cozinhando, fazendo alguma coisa, põe lá um videozinho, liga a câmera e continua nas suas atividades conversando normalmente. Então, com isso, a gente pensa assim, fica até mais próximo. Você tem uma ferramenta que pode aproximar as pessoas de você e não separá-las. Inclusive, Miriam, tem algumas pessoas que eu não tinha tanto contato antes da pandemia e agora tenho tido muito mais contato, né? Por causa desse mundo virtual e tudo mais. Então, eu parei para pensar, gente, por que antes, né? Pessoas que estão longe, que eu não tinha como, né, estar perto. E mesmo assim, antes da pandemia, não usava muito esse mundo virtual para fazer esse contato e agora isso tem se fortalecido. Isso faz muito bem realmente, né? A gente para refletir o porquê que a gente estava tão distante, né? Isso, então, e essa é uma excelente reflexão. Por quê? Você fala assim, é saudável usar isso? Sim, neste momento é extremamente saudável e mais do que saudável, né, Marina? É essencial, nós precisamos disso. Mas tem pessoas que estão em outros lugares do país que não têm uma boa internet, que não têm uma boa conexão. Mas sempre que possível, usem. Mas
nós não podemos também achar que este é o meio de contato. Então, nós não podemos, daqui para frente, né, estabelecer que este é o meu veículo para a comunicação com as pessoas que não estão próximas a mim. Porque aí sim se torna, a gente pode dizer até que se torna uma patologia, assim como sabemos que hoje já existe, né, uma patologia referente às redes sociais. Então, usá-las, mas usá-las com critério, sabendo que nesse momento elas estão intensificadas, mas vai chegar, e vai chegar em breve, a gente tem fé nisso, que nós possamos de novo estar juntos, e aí, então, essa comunhão voltar, né, para o presencial mesmo, certo. E para o toque. Miriam, agora voltando a falar aí das relações interpessoais, né, dentro de casa, as pessoas que nós estamos aí em contato, né, os núcleos familiares aí, como manter a serenidade, hein, Miriam? Dá dicas pra gente aí, pessoal que estão cansados, né, tem muitas pessoas que falam dessa palavra, né, iam levando ali numa boa, chegou um momento que chegou, né, supitou, vamos dizer assim, né, derramou ali a água, né, foi caindo ali no conta-gotas, chegou um momento que realmente chegou no limite. O que dizer para essas pessoas que estão realmente em conflito nesse momento, Miriam? Eu vou falar uma coisa que as pessoas, quando eu falo, falam assim, tá, né, porque eu digo assim, buscar o equilíbrio. Tá, e como é que se busca esse equilíbrio, né? Cada pessoa vai ter a sua forma. O importante é ela parar e se olhar. O que me traz esse equilíbrio? Será que é um momento de leitura? Será que um momento de oração? Será que um momento de meditação? Porque a oração também é uma forma de meditação. Será que simplesmente sentar na frente de uma televisão com os meus familiares e sentir o quanto aquilo é importante? Mas uma coisa que eu acho que vale muito ser olhada e falada é o valor que se dá para fora. As pessoas estão entrando muito nessa loucura porque elas dão muito valor para fora. Quando eu digo valor para fora, eu digo valor para pessoas de fora, para situações fora e para fora dela mesma, porque ela não se olha, ela não se reconhece. Quantas pessoas você vê que não conseguem ficar sozinhas? Pegar um livro, um terço para fazer uma novena, fazer uma meditação, ouvir uma música. Quantas pessoas? Por quê? Porque elas não se sentem suficiente. Então esse é o momento de você parar naquele momento de crise, de ansiedade, de desespero, de dizer não aguento mais estar sozinha, e ver o quanto sozinho verdadeiramente você está. Será que nós estamos verdadeiramente sozinhos? Né? Nós temos outras coisas que não nos deixam sozinhos. Então, você mora numa casa, tem uma planta, vá cuidar da sua planta, tenha contato com a natureza. Ah, não, mas eu moro em apartamento, eu não tenho essa possibilidade. Tem, arruma um vaso, sabe? Vai fazer uma coisa assim, busca... E eu estou falando aqui, independente de homens ou mulheres, eu não estou falando de gêneros, tá? Eu estou falando de indivíduos. Vai cozinhar, vai procurar uma receita. Lembra quando você era criança, o que você gostava de fazer? Jogos de tabuleiro? Um baralho, uma carta? O que você gostava? Um desenho? Então, tenta buscar dentro, né, coisas que te faziam bem e que na correria você perdeu. Marina, quantas vezes você mesma, isso é uma pergunta, né? Você já pensou assim, nossa, eu gostaria tanto de estar em casa para fazer isso ou aquilo e não tenho tempo? Muitas vezes, muitas vezes. Acho que todos nós já passamos por isso em algum momento ou em vários momentos, né? Em vários momentos. E aí hoje, gente, é isso que eu gostaria muito de colocar. Eu tenho visto muitas pessoas falar sobre pandemia, falar sobre esse confinamento todo de uma forma muito pesada. Sim, é muito pesado, mas... vamos tentar olhar partes positivas. Então, como melhorar essa convivência dentro de casa? Como melhorar esse estar em casa? Peraí, tô aqui.
Eu estou trabalhando home office, então eu tenho meu trabalho normal, né? Eu não tenho contato com outras pessoas fisicamente, mas virtualmente eu tenho. Não, eu estou aqui, eu estou estudando. Então eu estou estudando, eu estou tendo contato, eu estou cumprindo com as minhas obrigações. Então esse é um período normal. O período que eu não estou cumprindo com as minhas obrigações diárias, seria o período que eu teria mais contato com pessoas externas, certo? E que era um momento que eu falava assim, gente, hoje eu precisava ter ficado em casa para fazer não sei o quê, mas fulano me convidou, ou Beltrano não sei o quê. Então aproveita esse momento. Parece utópico ou muito simples, mas é realidade. Quando você começa a mexer, você começa a arrumar um armário, você começa a rever as suas leituras, isso vai te dando um acalento e uma sensação de dever cumprido, de coisas que eu queria ter feito e não fiz. De preenchimento mesmo, né? Preenchimento. Exatamente, de aquele vazio que às vezes a gente pensa, gente, eu tô aqui, tenho esse tempo, mas não consigo fazer nada. Comece, né, Miriam? Eu acho que esse que é o caminho, né? Exato, primeiro passo, né? Primeiro passo. É aquela coisa assim, nossa, eu quero muito ir para academia, mas eu não faço a matrícula, então não adianta, né? Miriam, é verdade, a gente tem que começar, né? Não adianta. Isso. Não, ninguém vai fazer por nós, né? Exato. Miriam, você colocou uma parte aí na nossa conversa que eu achei muito interessante, né? Que Deus mandou esse momento pra gente, para nos mostrar aí, né, muitas coisas. Eu acho realmente muito aprendizado a gente tem que tirar de tudo isso, né? Então, eu acho que é bom você alertar as pessoas que não estão conseguindo aprender com esse momento, né? Porque eu acho que tem muita gente aí empurrando, né? Esperando passar. E tá passando, gente, tá passando, mas só que a gente tem que tirar proveito dessas situações. É possível tirar algo de positivo dessas situações, Miriam? Sair melhores do que estávamos antes? Sim, porque olha, a gente vai pensar assim, quando acontece um caos, um grande evento, né, assim, uma destruição, a sensação que se dá é que aquilo nunca mais voltará. Mas nós temos assim vários exemplos de terremotos e coisas. Aqui no Brasil não temos isso, né? Mas quem mora fora sabe dessas coisas acontecem. E quando essas pessoas retomam, elas retomam mais fortes. Eu estou dando esse exemplo pelo seguinte: vem um furacão, derruba tudo. Quando você for construir de novo a sua casa, provavelmente você vai construir uma casa com mais alicerce. Você vai construir uma casa mais forte, para que se em algum outro momento isso venha a acontecer, você vai estar, ou pelo menos vai acreditar estar mais segura, certo? Tá, então por que neste momento a gente não se apegar a essa fé? E quando eu falo se apegar à fé, eu não quero dizer, não use máscaras, ou não faça... Não, façamos tudo o que for preciso ser feito, mas acreditando que isso está nos fortalecendo. Porque se eu entrar na negação, não vai servir de nada. E quando você falou, né, a questão, Deus de alguma forma... eu não gosto de falar sobre Deus castigador, né? Então parece que então Deus quis que todo mundo sofresse. Não, na verdade o que está acontecendo aqui é uma possibilidade de crescimento mesmo, né? De entendimento mesmo, de como você quer levar a sua vida, ou de tantas coisas negativas que estavam acontecendo pelo mundo. As pessoas não se olham, as pessoas não cuidam uma das outras. E hoje o cuidar do outro é fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, trazendo informação, né, trazendo um alimento de alguma forma para as pessoas, sem nos colocarmos em risco e assim não colocando outros em risco. Isso é uma forma de amor. Com certeza. É o que a gente sempre fala, que o cuidado que temos é uma forma de demonstrarmos aí o amor que temos por nós mesmos, né? Em primeiro lugar. E pelo outro também. Miriam, olha... 9h55, você sabe, né, que ficaríamos aqui, assim, horas conversando, e principalmente sobre esse assunto. Eu acho que tem muita gente precisando dessas palavras, desse incentivo, né, desses alertas, principalmente, né. Sim. Então, eu te agradeço muito por ter atendido a gente e conversado um pouquinho aí com o pessoal. Muito obrigada, viu? E que você continue aí ajudando muitas pessoas aqui no programa Aqui em Casa e, claro, no seu dia a dia também, viu, Miriam?
Que bom, eu agradeço mais uma vez, é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom poder participar e ajudar um pouquinho nesse entendimento, e o prazer é sempre grande, né? Então, um abraço para todos, espero em breve poder estar aí pessoalmente e abraçar todos, mas lembrem-se, nós podemos nos sentir abraçados, nós podemos nos sentir acolhidos, mesmo que virtualmente. Isso mesmo. Miriam, um grande abraço para você, bem carinhoso, bem apertado, viu? Obrigada, um beijão. Marina. Fica com Deus, Beijo. até uma próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Muito bom, né, gente, ter essa conversa aí. Eu acho que muita gente tem passado aí por momentos difíceis em casa, né? Com os filhos, com a família, né, em geral, com amigos também distantes aí, que não podem ficar juntos, né? Muitos aniversários, né, datas aí comemorativas que passaram em branco. Não vamos pensar assim não, né, gente? Vamos comemorar da forma que é possível, vamos viver bem esse momento, como a Mira disse aí, e tirar proveito, né? Tirar pontos positivos dessa situação. É um momento de aprendizado, eu tenho certeza que o Pai Eterno colocou para nós dessa forma, viu? Vamos aprender então com esse momento. Olha, e falando em aprendizado, não se esqueçam, viu? Se cuidem, como Miriam disse, é possível, né? A gente fazer tudo dessa forma aí virtual, então vamos tentar fazer isso para a gente cuidar da gente e do próximo, tá bom?